paz! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao nosso devocional Manhãs com o Espírito Santo. É uma alegria ao meu coração te receber aqui todas as manhãs. Quase 3 anos que a gente está aqui juntas. Nós tivemos sábado nosso encontro presencial e foi uma bênção, né? Depois eu quero publicar lá para vocês os feedbacks. Valentine recolheu alguns depoimentos aqui no dia das irmãs que tiveram aqui, né? E que quiseram, que se sentiram à vontade para falar. É uma alegria para o meu coração. Gente, eu confesso que eu ainda estou processando tudo que a gente viveu aqui, né? Porque foi tão forte, tão único, que eu acho que eu vou levar alguns dias ainda, né? Porque eu ainda tô recebendo os feedbacks. Eu publiquei aí algumas lojas que já entraram em contato, né? Aí quando tiver o próximo, eu quero doar um mimo aí para você sortear para as meninas. Aí eu quero participar do próximo. Então, assim, é um novo tempo, né? Um novo tempo que o Senhor tá fazendo também na minha vida, né? Na minha vida. Começou tão pequeno, né? Eu mais 2 irmãs que caminham comigo ao longo desse tempo. E desde o primeiro encontro, né, num momento muito desafiador da minha vida, quando minha mãe estava internada, assim, nos últimos momentos, no último fôlego de vida, eu fiz o devocional, eu realizei o devocional, se eu não me engano, no sábado. Na segunda-feira o Senhor veio buscá-la, né? E naquele momento desafiador, né, eu lembro que eu falei pra minha irmã, e agora, o que eu faço? Eu faço o devocional, eu cancelo, né, porque a gente tava já esperando, né, aquele momento. Minha irmã, não, você vai fazer, fica tranquila, eu tô aqui, eu seguro as pontas, e foi bênção, né, o que nós vivemos aqui desde aquele momento, então. E o Senhor vem direcionando. Depois nós tivemos um outro em janeiro, depois sábado nós tivemos esse, assim, que foi extraordinário, né? E vamos ter outros sim, em nome de Jesus, né? Ele já tá direcionando, ele já tá movimentando, e é uma bênção, é uma alegria para mim, né? Eu tava revisitando os lugares da minha vida agora de manhã, onde eu tava aqui fazendo um rascunho do que o Senhor vai tratar conosco hoje, né? E eu falei, meu Deus, o quanto a minha vida fez isso aqui, ó, gente. Não é no estralar de dedos, mas o quanto eu avancei depois que eu entendi, né, o que eu precisava fazer, né? Ontem fez 1 ano do meu batismo. Hoje que eu fui ver, né? A pastora Adriana me mandou ontem à noite. Aí eu vi hoje. Desculpa, eu tô um pouquinho com a garganta ruim. Hoje é que eu fui ver lá no WhatsApp que ela havia me mandado. Eu fui pesquisar aqui nos meus arquivos, né, do Instagram, e vi. Ontem fez 1 ano que o Senhor, de fato, né, me ajudou, né, não que ele não ajude, mas que eu me senti assim, eu preciso levantar, eu preciso me posicionar, eu preciso ser obediente, né? E batizei. Depois vocês olham, eu coloquei nos stories hoje de manhã. E desse 1 ano pra cá, quantas coisas mudou na minha vida, né? Absolutamente tudo. Tudo. Faz 1 ano que todos os dias, eu levanto de madrugada pra vir aqui, pra esse cantinho, pra meditar na palavra, para adorar ao Senhor, para receber e para entregar, para falar e para ouvir, né? E quantos conteúdos o Senhor tem me ajudado a construir aqui no secreto, né? O devocional já existe há 2 anos, há 3 anos praticamente, né? E quem tá aqui todos os dias viu a mudança nos conteúdos, né? Nós começamos assim, bem raso mesmo, e o Senhor foi pedindo mais, nos aprofundando, e esse ano ele falou ao meu coração, né? Esse ano vocês vão avançar mais, vocês precisam avançar mais. Você com o grupo
das mulheres que eu entreguei para você cuidar. Então esse ano ele pediu para nós as orações da madrugada. Graças a Deus nós estamos conseguindo, né? Nós não fizemos agora nesse final de semana devido ao devocional, mas nós vamos ter essa madrugada de sexta para sábado, né? Desta semana nós vamos fazer a nossa oração da madrugada e nos pediu o jejum toda sexta-feira. E nós já estamos no mês de agosto, já estamos quase caminhando aí para o final do ano. E nós estamos vencendo. Vocês entenderam isso? Quem já tinha parado para pensar? Porque quando chegar lá em dezembro, no último final de semana de dezembro, que se Deus quiser, nós vamos fazer, né, o nosso último jejum do ano, nós vamos entregar a última oração da madrugada. Você vai ter olhado para esse ano de 2024 e falado, meu Deus, eu jejuei todas as sextas-feiras desse ano. E todos os primeiros sábados do mês, eu orei na madrugada, junto com as minhas irmãs. Gente, isso não é mágico? Isso não é maravilhoso? Isso não é único? Por que eu tô te contando isso? Porque isso diz respeito à obediência. Isso diz respeito a ouvir a voz de Deus. Porque vamos falar que não é confortável jejuar, né? Não é confortável acordar às 3 horas da madrugada para orar, não é? Olha, irmã da Ismalha, bem-vinda, minha irmã. Bem-vinda, coloca seu nome aí, eu acho que tá no seu arroba o seu sobrenome, né? Coloca seu nome para eu te dar as boas-vindas. Você entendeu o que o Senhor tá fazendo conosco? Às vezes você pode olhar e falar, nossa, é tão pouco, e é mesmo, gente. Porque Yara ou Lara? Lara ou Yara, me ajudem aí. Gente, as minhas vistas estão tão ruins. Nossa, eu vou ter que marcar uma consulta. Porque eu acho que é por causa do celular, das luzes, tá cada vez assim mais difícil. Hoje meu olho já amanheceu lacrimejando. Bem-vinda, bem-vinda. E quando a gente olha para tudo isso, Yara, obrigada, tá, Yara? Obrigada, me desculpa, minhas vistas tá muito ruim mesmo, meu olho tá meio vermelho, ó. Bem-vinda. E quando a gente identifica, né, o que o Senhor nos pediu para fazer e nós fizemos, né? Parece pouco e é pouco, porque Ele nunca vai ser o suficiente, aquilo que nós fazemos para o nosso Pai. A gente vai sempre estar em débito. Mas quando a gente olha para a gente, não é gostoso de sentir que, eu consegui. Não é? Nós estamos conseguindo, porque nós decidimos ser mulheres que obedecem. Cachoeira do Itapemirim, olha, bem-vinda, minha irmã. E nessa semana que o Espírito Santo direcionou sobre esse tema de obediência, hoje eu vou falar assim para você, nós vamos tratar de por que eu tenho que obedecer, a quem eu tenho que obedecer, né? Hoje nós vamos caminhar nesse direcionamento. Quando Deus pede, quando nós vamos meditar na palavra, né? A palavra é inteira falando sobre, né? Principalmente muito forte no Antigo Testamento, de obedecer e desobedecer. E quando o Pai pede para que eu e você sejamos mulheres obedientes, é porque Ele sabe que se eu e você obedecermos, nós vamos ser beneficiadas com as bênçãos. Mas que quando nós decidimos não obedecer, sermos desobedientes, nós vamos ser atingidas pelas maldições. E quem teve aqui presencial sabe, não diz respeito somente a mim, mas às minhas gerações, aos meus filhos, aos meus netos, aqueles que vão vir após mim. A sua obediência, a minha obediência, também abençoa outras gerações.
E o fato da gente saber disso já deveria ser o suficiente. Mas nós precisamos aumentar um pouquinho o nível da régua. Nós precisamos obedecer, porque quem obedece acessa promessas. Quem obedece vive o melhor nessa terra aqui. Quem obedece vai para outro nível. E quando o Senhor nos fala, obedece, obedece, eu estou meditando no livro de Deuteronômio, né? Depois se você quiser anotar para você ler, fala muito sobre, ontem nós lemos, né? Sobre as bênçãos da obediência e também as consequências de não obedecer. É igual quando o Senhor fala assim para nós, ó, não matarás, lá nos 10 mandamentos. Gente, aquele mandamento, né? Vamos pegar esse de não matar. Quando o Senhor pede para nós, não matarás, é para nos blindar. Porque se eu descumprir aquele mandamento, se eu desobedecer aquele mandamento, sou eu e a minha casa e a minha família que vai colher os frutos das maldições do descumprimento daquele mandamento. Graça e paz. Vocês entenderam? É para nos preservar. Eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. E ele ainda vai além. Escolham, pois, a bênção, para que você, né, para que as suas gerações sejam também alcançadas. É isso que a gente precisa ter no nosso coração, na nossa vida. Deixa eu só pegar algum aqui que eu quero que você leia, para você anotar aí, ó. Deixa eu só ver se é esse aqui. Você anota aí para você ler depois. Nós não vamos ler agora. Você vai ler Deuteronômio capítulo 11, versículo 26, 27 e 28. Você vai ver que o que eu falei aqui tá lá. Agora, antes da gente orar, eu quero que você comece a refletir. Qual nível você estaria? Quais os lugares que você já teria alcançado? Quais os lugares que você já teria conquistado se você tivesse sido mais obediente? Gente, eu já teria ido muito além. Eu já estaria assim, ó. Se eu cheguei já, se eu identifiquei que nesse ano eu cresci muito, 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 muito. Então eu pego e faço assim um comparativo. Se há 5 anos atrás, se há 6 anos atrás eu tivesse entendido sobre obedecer, eu teria crescido 10 anos em mim. É isso que você precisa sair desta semana aqui do devocional entendendo. Que quando você obedece, anote isso aí, quando você obedece, você cresce. O mundo espiritual, eu falei isso aqui, ele é legal. Não é legal de joias, mas ele é legal de leis. E leis foram feitas para serem cumpridas, obedecidas. Se eu obedeci, bênção. Se eu desobedeci, maldição. É isso. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. Isso é forte, não é? Deuteronômio, capítulo 11, versículo... Peraí que eu tirei aqui. Versículo 26, 27 e 28. Deuteronômio 11, 26, 27 e 28. Depois você lê aí, tá? Vocês leem. Vamos orar para eu já entrar aqui no conteúdo? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pelo dia de hoje. Por tantas bênçãos que o Senhor derrama todos os dias na nossa casa, na nossa família. Eu quero te pedir, Pai amado, Pai querido, esteja sempre conosco, nos orienta, nos direciona.
Arranca toda escama que esteja nos nossos olhos, nos impedindo de ir além. Pai, nos ajude a transformar a nossa mente, a tirar a nossa mente dos padrões do mundo e elevar a nossa mente aos padrões do céu, para que nós possamos entender que há graça, que há bênçãos em obedecer. Que ao sair desse devocional, nós possamos identificar na nossa vida quais são as áreas que nós estamos descumprindo princípios. Quais são as áreas que nós estamos andando em desobediência. Nos alinha não com os padrões do mundo, mas com os padrões do céu. Para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós somos desejosas de sermos mulheres obedientes à tua palavra, desejosas da tua obediência. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, nesse lugar. Manieta e lança fora Satanás e os seus demônios que insistem em lançar setas nas nossas mentes, para que nós não vejamos a verdade, que é a palavra de Deus, para que nós sejamos de fato conduzidas por ela. Lança fora. Pai, dê ordens específicas aos seus anjos, para que eles em tudo nos proteja e nos abençoe. Espírito Santo, tu tens total liberdade no meio de nós, fala conosco. Fala conosco de uma maneira que ainda não foi falada. Fala conosco diante de algo que nós precisamos identificar para que haja mudança. Nos convença, Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. Na condição de filha amada de um Deus vivo, de um Deus que tudo pode, eu declaro que olhos serão abertos nesse devocional. Que ouvidos estarão atentos para ouvir a palavra e obedecer. Protege a nossa mente. E que somente saia da minha boca palavras que estejam alinhadas com o reino de Deus. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Você coloca aí amém se você concorda com esta oração. Obedecer. Andréia, por que eu preciso obedecer? Por que eu preciso estar atenta àquilo que o Senhor me pede? E uma das coisas que Ele me pede é obedecer. Se eu e você nós somos olhar... Deixa eu só achar um negócio aqui para marcar. Eu tenho um monte de marca-página. Quando eu preciso, eu não acho nenhum, gente. Deixa eu pegar essa régua. Se você for estudar o livro de Deuteronômio, esse que eu sugeri aí para vocês, vocês vão ver, né? Eu estou meditando. Hoje eu entrei no capítulo 16. Eu estou meditando ele todo, né? E até então, desde lá do capítulo 1 até o 15 que eu li hoje, você vai ver que está recheado de obedeçam. Se você obedecer, se você desobedecer, de instruções de Deus para aquele povo que estava preso no Egito e que foi liberto, né, daquele lugar de escravidão. E o Senhor foi direcionando, se vocês obedecerem, olha para você ver, não precisa abrir, lá no versículo 13, no capítulo 3, no versículo 18, diz assim: somente se obedecerem ao Senhor, o seu Deus, guardando todos os seus mandamentos que lhe estou dando e fazendo o que é justo. O que quer dizer isso aqui? Ontem eu te trouxe as bênçãos da obediência, né? Ontem nós meditamos nesse caminho, as bênçãos da obediência. Mas para que eu e você nós acessamos, né, esse pacote de bênçãos, tem uma condição: se eu obedecer. Então por que eu devo obedecer? Porque se eu quero conquistar a terra prometida, no caso deles aqui, era uma terra que emanava leite e mel. Era um manjar dos céus para aquele povo que viveu há tantos anos no regime de escravidão.
Qual que é a sua terra prometida hoje? O que você visualiza para sua vida daqui 3 anos, até o final do ano? Nós estamos no mês de agosto. Tudo aquilo que você colocou na sua caderneta, que você ia realizar esse ano, que você apresentou para o Senhor, de fato você conseguiu? E por que não conseguiu, se não conseguiu? Olha aí que forte. Para você conquistar isso aí que você anotou na sua caderneta, que todos nós, né? No final do ano a gente faz aquele monte de promessa, de desafio, anota, compra agenda e fala: esse ano vai ser isso, isso e isso. Esse ano eu quero treinar todos os dias. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Esse ano eu vou no culto no domingo, na terça. Esse ano eu vou participar da célula ativamente. Esse ano eu vou emagrecer X quilos. Esse ano. Olha para a sua caderneta ou traga a memória. Às vezes você não anotou, mas você fez um voto com você mesma. Nós estamos no mês de agosto. O que você conseguiu realizar? E por que não conseguiu realizar? Será que você andou dentro dessas metas que você colocou aí? Você obedeceu? Você consultou a Deus? Lá em Deuteronômio 11:8 diz assim: forças para conquistar a terra prometida. Quando eu e você obedecemos, o Senhor nos dá força para conquistar aquilo que Ele já separou para nós. Vou repetir. Quando eu e você obedecemos, o Senhor nos dá força para conquistar a nossa terra prometida. Posso escutar um glória a Deus aí? Escutar não, digitar aí? Vou te contar. Gente, para nós, falo nós porque fomos eu, primeiro Deus e o Espírito Santo. Fomos eu e aquelas meninas, aquelas mulheres que estavam aqui em intercessão. Gente, para fazer o devocional presencial aqui, ó. Quantos momentos nós passamos. Quantas situações nós vivemos que se eu contar para vocês, vocês falam assim: como que você conseguiu? Quantas coisas se levantaram dentro das casas delas, nos trabalhos, quantas coisas se levantaram aqui dentro da minha casa. Mas eu tinha uma palavra. Eu tinha uma palavra. A palavra que veio direto do trono de Deus: filha, eu quero que você se levanta. Eu quero que você se levanta e fala e direciona as mulheres que eu levei até você sobre o tema X. E vieram setas na minha vida, na vida das irmãs. E quando o Senhor me entregou aquele tema, a primeira coisa que eu fiz, isso vai falar sobre o assunto que eu vou entrar aqui, foi levar o tema, aquilo que o Senhor tinha colocado ao meu coração, para os meus pastores. Eu marquei um cafezinho, né, com a minha pastora. Falei: Dri, eu preciso conversar com você, porque o Senhor confirmou através de uma irmã, de outra irmã, que eu precisava, né, alimentar aquelas mulheres que eu encontro todas as manhãs no devocional de uma forma presencial. Então é para eu realizar, né, a 3ª edição do devocional presencial. E aí eu levei até ela e ela falou assim: pode fazer, agora você pode fazer, você tá blindada, né? Eu aceitei Jesus, eu batizei, eu casei, meus filhos batizaram, né? Teve uma série de princípios, de direcionamentos que foram cumpridos para que eu pudesse, que me desse essa autoridade de realizar. E quando eu levei o tema, né, quem tava aqui, gente, o tema foi forte ou não foi? Ela falou assim: pode fazer, tem a nossa bênção. E aí as coisas foram se levantando, e o Senhor só colocava assim no meu coração: pode ir,
Você vai vencer. Eu já venci. São levantes, né? O inimigo levanta porque o inimigo, o intuito dele, minhas irmãs, é manter as pessoas cegas, manter as pessoas nos cativeiros, manter as pessoas naquela assim, ó, não tem nada a ver meu corpo, minhas regras. E é nessa que tem, vou falar mulheres, porque é meu público, mas em geral existem muitas mulheres presas em cativeiros porque não reconhece que o que fizeram no passado, às vezes distante, às vezes não tão distantes, que tem que ser levado aos pés da cruz e pedido perdão. Aí, se eles tivessem falado você não faz, como ela já me falou não, eu não tinha feito. Porque uma das pessoas a quem nós devemos obedecer são as autoridades que o Senhor levantou para colocar na nossa vida. Desculpa. Desculpa, gente. Se você não obedece, primeiro a Deus e as autoridades que o Senhor levantou na sua vida, vai dar ruim. Vai dar ruim. É só você lembrar aí na sua vida quais foram as vezes que você desobedeceu ao seu pai, a sua mãe, os seus pastores, as pessoas que Deus levantou a título de te proteger. Quando Deus fala não para mim, para você, quando o pai e a mãe falam não para os filhos, quando os pastores falam não para as ovelhas, não é porque aqui ele tá me segurando, ele tá me travando, não. É a título de proteger. A palavra fala que as autoridades que o Senhor colocou sobre a nossa vida, no caso que eu vou falar especificamente dos pastores, eles vão ter que dar conta das ovelhas que o Senhor confiou a eles. Olha que forte. Então não vai fazer, não é o momento. E a minha pastora já tinha me falado em outros momentos. Eu acho que não é o momento. Você precisa parar e consertar e arrumar as suas coisas, arrumar a sua casa. Como que vai falar de adultério com a vida conjugal bagunçada? Como que vai falar de derramamento de sangue inocente se a vida tá bagunçada? Se tem um monte de coisas, de janelas espirituais abertas? Como você vai falar de idolatria sendo idólatra? Vocês entenderam? O não das autoridades que o Senhor constitui para a nossa vida é para nos proteger. Mas quando eu ouso desobedecer, mesmo que a mãe fala, não vai, não casa, não é momento. Quando eu vou, é batata. Cara no muro, chapiscada ainda. Se arrebenta tudo. A obediência, minha irmã, a obediência também nos protege. Anota aí. A obediência, eu vou anotar aqui também. A obediência nos protege. Nos protege. Somente em obediência nós crescemos. Somente em obediência nós vamos acessar as bênçãos que são para nós direcionadas. André, isso você leva lá para os seus pastores, né? Tudo que o Senhor tinha colocado no seu coração e eles falam, não, você não vai fazer. Eu não faria. Simples assim. Existe uma autoridade na minha vida, vindo da vida deles. Existe, melhor dizendo, existe uma autoridade na vida deles que me protege. Que, me protege. Que me abençoa também. Às vezes as pessoas só veem aqui o palco, mas não vê os bastidores, né? Para realizar um evento como o que foi realizado aqui sábado, teve jejum, teve muita oração.
teve muito alinhamento, teve muitos encontros. Porque quando a gente vai falar sobre o tema que foi falado aqui, ou qualquer outro tema que toca o mundo espiritual, muitas coisas se levantam. Então você tem que estar em obediência, na obediência que te protege, que te guarda. Nós precisamos entender isso, minha irmã. Você precisa entender que muitas das coisas que você não acessou na sua vida é porque você vem descumprindo um princípio do qual o Senhor leva muito a sério. Todas as vezes que aquele povo desobedeceu, eles atrasaram o seu processo. Uma terra que era para ser percorrida num curto espaço de tempo levou 40 anos. 40 anos preso. Porque murmuraram, porque fizeram o que não podia fazer, porque levantaram o bezerro de ouro enquanto Moisés estava lá tendo um face a face com o Senhor. Porque foi direcionado para ir para a direita, eles foram para tudo quanto é canto, menos para lá. Porque mesmo o Senhor os alimentando, pão todos os dias, carne quando eles quiserem. Nós queremos comer carne, tá aí a carne. Nós estamos com sede, água vindo da rocha. Andando naquele sol escaldante, as roupas não se perderam, os sapatos não se desgastaram. Mesmo eles vendo a provisão de Deus todos os dias, de dia e de noite, desobedeceram, murmuraram e atrasaram. Olha para mim. Pode ser que hoje você esteja vivendo assim. Um percurso que era para você ter feito em anos, meses, está levando décadas, porque você está desobedecendo. Lembra de Satanás? Quando foi expulso do céu? Que quis ser mais que Deus? Pecado de rebelião. Pois é, quando você não obedece, você alimenta esse pecado de rebelião, gera rebelião. E a gente sabe o que aconteceu com ele, né? E o que vai acontecer? A gente sabe qual que é o fim dele. É preso num lago de enxofre e fogo. Fogo e enxofre, ó, preso, trancado. Morte, desaparecimento. Ninguém alcança nada se não for obediente. Se você não reconhece que existe uma autoridade sobre a sua vida, dos seus pais, dos seus líderes, de Deus primeiramente, porque foi Deus que constituiu todos os nossos líderes. Se você não reconhece, pra que acha? Pra que eu tenho que ir lá falar pro meu pastor se eu posso fazer um evento desse? Que louco, isso não existe. O evento é meu. Eu já tive a resposta de Deus. Não é assim? Muita gente pensa assim. Se eu pensasse assim, de repente não teria dado tão certo como deu. Existe bênção nesse lugar de obediência. Existe proteção nesse lugar de obediência. Proteção para sua casa, proteção para sua vida. Lá em Deuteronômio 11:13 fala: chuva sobre a terra, se obedecer, chuva sobre a terra. Chuva diz respeito ao que, gente? Nós que estamos precisando tanto de uma chuva, né? O clima tá tão seco, a voz rouca, a voz estranha, a voz, a tosse que o povo tudo tá, né? Tanto que a gente precisava, né? Uma chuvinha agora para aliviar esses sintomas. A falta de chuva causa tudo isso que nós estamos vendo: sequidão, morte, enfermidades. Agora, a chuva sobre a terra diz respeito a bênçãos sobre a terra.
limpeza sobre a terra, cura sobre a terra. Mas se eu e você obedecermos, o quanto você identifica que precisa aprender mais sobre obediência e caminhar mais sobre obediência? Coloca aí seu caderninho. Nossa, eu preciso muito ainda andar em obediência. Nós precisamos entender. Se eu quero de fato ter uma vida abundante, é um dos pontos principais obedecer aos meus pais, obedecer às autoridades, os líderes que o Senhor levantou para minha vida e, primeiro de tudo, obedecer a Deus. Ele alinha. O que eu mais queria nesses últimos tempos, mesmo passando por todas as dificuldades que nós passamos para realizar o devocional, era obedecer. Eu só precisava entregar o que eu entreguei aqui para vocês, porque veio de Deus. E mais uma vez, o que nós vivemos para entregar não foi fácil. Eu poderia ter falado, meu Deus, eu não dou conta, eu vou parar. Eu tinha motivos para isso, mas não. Quando vem de Deus, Ele fala, vai, você vai vencer, já venceu, eu tô com você. Não para, não para, não para, não para. E eu vou lançar outra palavra aqui. Quando você obedece, outras pessoas são curadas. Quando você obedece, outras pessoas avançam. Quando você obedece, outras pessoas são beneficiadas com o amor e a misericórdia de Jesus. Aquele dia que 5 pessoas entregaram as suas vidas para Jesus. 5 mulheres. Você viu 4 aqui na frente, quem estava aqui, mas teve uma que estava lá atrás que fez a oração com uma irmã, porque ficou com vergonha de vir na frente. Tá tudo bem, ela fez lá junto com a irmã. 5. E se eu não tivesse obedecido? E se eu não tivesse obedecido? Ah, Andréia, mas você vai abrir a sua casa para levar gente, você nem sabe que jeito que essas pessoas estão aí. Eu não sei, mas Deus sabe. E minha casa não é minha, é tudo do Senhor, foi Ele que me deu. Está à disposição para servir ao reino, porque já serviu a outro reino, né? Quando era do mundo, com um monte de bebedeira, com um monte de música do mundo, com um monte de conversa nada a ver. Quem me deu foi o Senhor, é dele. Quem me deu foi o Senhor, é tudo dele. Deixa Ele trazer. As filhas que precisam de cura, as pessoas que precisam ser alcançadas. Ou quem te deu sua casa, sua família, sua vida, o dinheiro que você tem é Deus. Por que você está retendo em ajudar os outros? Obedeça. Terminando ali, né, que a pastora Renata veio para dar a bênção, o Espírito Santo falou assim ao meu coração, você não vai fazer o apelo? Olha que lindo. E eu, você não vai fazer o apelo? E eu falei assim, não sei se vocês escutou, eu falei assim para a pastora Renata, faz o apelo. A pastora Renata falou assim, faz. Gente, olha para vocês verem o que é as coisas de Deus. Faz. E aí eu falei, né, eu lembro direitinho. Só existe um caminho que nos leva ao Pai. É Jesus. E um dia nós vamos nos apresentar diante do julgamento do Senhor. Nós vamos ter esse momento do juízo final, aonde Deus Pai é o supremo juiz, Jesus é o nosso advogado, o Espírito Santo é a nossa fiel testemunha, e como todo julgamento tem um acusador, uma promotoria que é quem? Satanás, o nosso inimigo, que nos acusa daquilo que nós fizemos. Lembra que eu falei isso? Então só tem um caminho que vai te levar ao Pai, é Jesus. Então você precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quem gostaria de fazer essa oração?
A palavra fala que nós temos que confessar diante dos homens. Diante dos homens. Quem reconhecer e confessar diante dos homens será reconhecido diante do Pai. E uma coisa é a gente apresentar diante desse momento de julgamento como filha. E outra coisa é você se apresentar como criatura. Quem quer chegar ao Pai como filha? Porque quando estiver nesse julgamento, eu vou falar, Pai, Paizinho. E ele vai reconhecer e falar, vinde, bendita do meu Pai. Vocês entenderam? E aí as meninas vieram. E quem gostaria de fazer um concerto com Deus? Que se afastou, que está longe, mas que quer voltar. E vieram também. Aí depois, quando todas vocês foram embora, eu tive um momento com as meninas, as intercessoras, né? E aí uma das intercessoras falou, André, eu já havia sentido no meu coração. Mas eu fiquei quieta porque eu sabia que o Espírito Santo ia confirmar no seu. E eu fiquei aliviada quando eu vi você fazer o apelo. E eu também fiquei aliviada quando eu fiz esse apelo e que eu entreguei, porque meu coração palpitava assim, gente, é que parece que ele estava aqui, ó. Porque é assim que funcionam as coisas de Deus. É assim. E se eu não tivesse sido obediente? 5 pessoas estariam aí, de repente, sem entender que podem se achegar diante desse julgamento como filhas. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Tá fazendo sentido? Quando você se posiciona em obediência, outras pessoas são alcançadas. Nós já temos umas 5 mulheres pro próximo devocional presencial que me mandaram direct, mensagem até no Facebook. No próximo eu vou participar, em nome de Jesus. Nós já temos pessoas que vão estar conosco para aquele momento dos brindes, que todas nós gostamos, né? Nós já temos parceiras. Mas porque um dia eu fui obediente, falei, eu vou fazer. Eu vou vencer. E essas meninas vão ser de fato tiradas dos cativeiros, não por mim, mas pelo próprio Deus. E quem esteve aqui sentiu. Fala aí, meninas que vieram aqui. Sentiu, não tinha como. O Espírito Santo agindo, a presença de um Deus. Quase assim pra gente pegar a mão. Vocês entenderam? Chuva sobre a terra. Forças para conquistar a terra prometida. André, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de escrever um livro. Eu tenho um sonho de ajudar mulheres. Eu tenho um sonho de direcionar casais. Eu tenho um sonho de trabalhar com crianças. Mas parece que não vai. Se pergunte, na onde que eu estou sendo desobediente? Na onde que eu não estou buscando proteção que eu deveria buscar? Vocês entenderam? Graças a Deus, hoje nós temos uma comunidade. Nós somos uma comunidade de mulheres que caminham, de mulheres que levantam outras mulheres. Tem mulheres aqui. Tem mulheres aqui que falam assim, você me ajudou a sair de um caos, da lama, né? Que hoje estão levantando outras mulheres. É tão bonita a nossa comunidade. Uma manda para a outra, né? Um louvor, uma pregação, uma mensagem. E a gente vai, ó. E a gente vai multiplicando, segurando uma nas mãos das outras e vencendo. Só vai ficar de pé quem primeiro ficar de joelho na presença do Senhor. Quem primeiro entender que obediência te protege e obediência te faz acessar as bênçãos, a chuva sobre a terra, te dá força para conquistar a sua terra prometida. Olha o que a Gi falou, meu choro foi de gratidão e no primeiro foi de sofrimento. Foi mesmo. Vocês entenderam, minhas irmãs? Obedeça, obedeça, obedeça. Para de ficar falando, né? Aqui nós vamos ler sobre submissão de autoridades. A gente vê às vezes as pessoas amaldiçoando. Ai, o governo tal, ai, o negócio tal. Gente, tá ruim, tá. Nós que somos cristãs, nós compactuamos com isso? Não. Mas a gente abrir a nossa boca para amaldiçoar também não vai ajudar.
Nós precisamos aprender a abrir a nossa boca para abençoar. Nós precisamos aprender a abrir a nossa boca para caminhar na obediência que o Senhor pede. Bem ou mal, aquela pessoa no lugar que ela tá querendo ensinar algo para nós. Que amaldiçoar não vai resolver. Caminho obediência. Eu sei que eu falo com muitas mulheres jovens aqui. Caminho obediência. Obedeçam aos seus pais, obedeça aos seus líderes, aos seus pastores, obedeça a Deus. André, como que eu obedeço a Deus? Através daqui, ó, da palavra. Tudo que eu e você precisamos saber tá aqui, ó. E como que eu vou saber? Se eu meditar. Como que eu vou caminhar? Se eu meditar. Gente, a gente tem visto tantos escândalos. Ontem eu vi um que doeu meu coração. Envolvendo o nome de Deus, envolvendo a igreja. Tantas heresias. Pessoa que lê a Bíblia e interpreta do jeito dela, não do jeito de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa caminhar com pessoas que querem o mesmo que você. Para você não ser vítima dessas heresias. Vocês entenderam? Nós precisamos ter de fato uma comunidade onde a gente possa se alicerçar. André, eu tô passando por isso. Ora comigo e ora por mim. Quando eu fui fazer o devocional presencial que levantou esse monte de coisas, aquelas meninas que estavam aqui de roupa preta, lembra, com crachá? As intercessoras, elas foram o meu apoio. Eu colocava lá no grupo, a gente reunia para um café. Gente, eu tô passando por isso lá em casa. Isso. Levantou isso. Me ajudem. É assim que a gente vence em obediência e caminhando com as amigas de Jesus. Olha que lindo. Amém? Fez sentido para alguém o que eu falei hoje? Vamos ler. Vamos para a palavra? Vamos ler a palavra de Deus? Porque senão acaba. Você vai abrir sua Bíblia em Romanos 13. Nós vamos falar sobre submissão às autoridades. Romanos 13. Nós vamos começar lá do versículo 1. Romanos capítulo 13. Nós vamos ler do 1 ao 5. 1 ao 5. Quem for achando, coloca aí amém. Romanos 13, do 1 ao 5. Quem for achando, coloquei amém. Tá lá no Novo Testamento, tá, irmãos? Diz assim, ó. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre a si mesmo. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta espada sem justiça. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Versículo 5. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. A obediência nos protege. Não é para fazer, não faça. Não é para ir, não vá. Minha pastora falou, vá, minha filha. Vá. Pode ir, vai na proteção. E um dia antes ainda eu fui lá, apresentar meus dízimos do evento e as ofertas. E falei, me abençoe, Tava ela e o pastor, me abençoaram, oraram comigo. E eu fui. Em obediência ao meu pai. Em amor às vidas que aqui tiveram.
Amém? Eu desejo que você também desfrute desta obediência que protege, que direciona, que orienta, que dá acesso, que faz você ser beneficiado com tantas bênçãos que o Senhor tem para você, para sua vida, e que somente você vai acessar se você, a partir de hoje, de agora, decidir caminhar em obediência. Amém? Glória a Deus. Posso ir embora? Amanhã a gente volta, em nome de Jesus. Hoje tem culto lá na nossa igreja, Ministério Amós, às 19h30. Um culto profético, gente. É um culto assim bem enxuto, mas assim muito, muito poderoso, tá? Então, você é nosso convidado especial. Amanhã é dia de célula aqui em casa. Você também é mais que convidado, você é convocado. Amém? Beijo. Fiquem com Deus. Até amanhã, se assim o Senhor permitir. Amém? Tchau, tchau.